Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Fox Hipnose, eu sou o Roy e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre ansiedade. Vamos entender um pouquinho como é que funciona, o que é, para que serve e também entender se ela é realmente tão ruim assim, tão vilã como a gente entende, né, e costuma ouvir por aí que é, tá? Mas antes disso, inscreva-se no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, clica no sininho e no final desse vídeo, se vocês gostarem, dê um like aí e... se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez possam aí se beneficiar desse conteúdo. E o último recado é para você que está procurando o curso de hipnose, mesmo você sendo hipnotista ou não, dá uma olhada nesse recado que eu acho que ele pode ser bastante útil para você e a gente já volta aqui para o conteúdo. Galera, eu tô passando aqui para deixar essa dica rápida para você que quer estudar hipnose e não sabe por onde começar, tá? Eu já fiz diversos cursos de hipnose, mas o melhor curso que eu fiz atualmente foi o da Cortex Academy. Além de todas as técnicas de hipnose, de terapia, né, do uso da hipnose com a terapia, eles também ensinam muito a neurociência, a parte científica por trás da hipnose. Além de toda a prática que vocês vão ter ali em 8 dias de imersão com os profissionais mais experientes aí do mercado, tá bom? Então o Cortex Academy é a minha dica para vocês, é um curso realmente diferente da maioria dos outros cursos que vocês vão ver. Vou deixar o link aí na descrição e se você tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim que eu vou te ajudar com esse processo aí. Um abraço, tchau! Bom galera, para falar de ansiedade, a gente precisa começar aqui a explicar o seguinte, que a própria definição de ansiedade é algo um pouco amplo, é algo um pouco mais complexo, tá? Mas eu vou resumir aqui, a gente pode dizer que a ansiedade nada mais é do que uma série de reações fisiológicas do seu corpo te preparando para uma alta performance, tá? A gente vai detalhar isso aqui, mas normalmente a ansiedade ela está ligada com situações de perigo, não necessariamente situações em que você está ali realmente em perigo, mas se o seu cérebro entende que em alguma situação, em algum momento existe a possibilidade de haver um perigo, algo que atente aí contra a sua vida, ele vai começar a te colocar nesse modo, nessa reação fisiológica, te preparando ali para uma coisa que a gente conhece bastante, que é o nosso mecanismo de defesa, o mecanismo de luta ou fuga. Então ele vai preparar o seu corpo para um enfrentamento, né, daquele problema, daquele possível perigo, ou para fugir, se afastar daquele possível perigo. E para isso ele cria uma série de reações em cadeias que nós entendemos que são reações desconfortáveis, mas não necessariamente elas são ruins, tá? Elas são importantes para que a gente sobreviva. E aqui eu tô falando da ansiedade como deveria ser. Depois eu vou fazer lá no final um comparativo com os transtornos de ansiedade, que é o problema real da ansiedade, tá bom? Bom, para começar então aqui os detalhes, a explicação mais detalhada sobre a ansiedade, a gente precisa entender que a ansiedade ela é uma condição adaptativa de sobrevivência da gente, tá? Então, esses estímulos, essa necessidade de resposta de luta ou fuga deveria ocorrer somente em casos, como eu falei, de perigo real ou da possibilidade de um perigo, né? Quais são essas reações que deveriam acontecer? Eu falo deveriam porque hoje em dia a gente recebe tanta informação do meio ambiente que o seu próprio cérebro entende muitas vezes que há perigo ali até em lugar onde não tem, tá? Mas vamos entender aqui a reação e depois a gente fala o porquê que hoje em dia isso às vezes se torna tão prejudicial, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender, vamos fazer aqui uma analogia, vamos entender que você está numa situação de perigo real. Você está passando por uma rua à noite onde é meio perigoso e você dá de frente ali a uma certa distância, tem uma outra pessoa vindo na sua direção, tá? Nesse momento, o seu cérebro começa a trazer as diversas possibilidades que podem acontecer ali. Ele começa a fazer uma previsão, vamos dizer assim, de possíveis cenários futuros imediatos que possam acontecer ali, tá? Então aquela pessoa que está vindo pode ser um ladrão, pode ser só uma pessoa que está passeando, pode ser uma pessoa que também está com medo igual você, mas ela pode ser, além de ladrão, assassino, enfim. Seu cérebro pega essas piores possibilidades e começa a te preparar para reagir caso seja necessário. E para iniciar esse preparo, o nosso sistema límbico é acionado, tá? De forma bem resumida aqui, o sistema límbico é um conjunto de estruturas dentro do nosso cérebro que são responsáveis ali pelas nossas respostas emocionais. E dentro do sistema límbico nós temos a amígdala cerebral. São duas estruturas esféricas, tá? Mas a gente chama de amígdala, não chamamos de amígdalas cerebrais. O correto é amígdala cerebral. Não confundir com a amígdala da garganta. Senão você vai falar que você tirou a amígdala, não tem mais emoções, tá? Você não vai com a minha cara? Amígdala cerebral. A amígdala cerebral ela conversa com diversas partes do nosso corpo.
muito ligadas ali a respostas emocionais, motoras, batimento cardíaco, enfim. E aí ela manda uma mensagem lá para as glândulas suprarrenais, que são responsáveis pela produção dos nossos hormônios, tá? Principalmente aí adrenalina e cortisol. E quando ela manda, a amígdala cerebral manda mensagem para as glândulas suprarrenais, ele começa imediatamente a produção do cortisol, que é um regulador, né, do nosso organismo, e a adrenalina, que é onde começa a movimentar, vamos dizer assim, entre aspas, os nossos órgãos para prepará-lo para gastar um pico de energia maior, tá? E quando isso acontece, algumas reações em cadeia passam a acontecer a partir daí. Que reações são essas? Bom, a primeira reação que acontece, né, é que a adrenalina ali no nosso cérebro nos deixa em atenção maior para o perigo. Então a gente volta a nossa atenção ali, no caso do exemplo que eu dei, dessa pessoa que está vindo ao seu encontro na rua escura, você presta mais atenção nele, porque qualquer movimento que ele fizer diferente, você já vai estar mais preparado, tá? Então o nosso cérebro passa a ter uma atenção maior no perigo e na possibilidade do perigo, e também nós passamos a prestar mais atenção no nosso corpo, nas nossas reações do corpo. Inclusive, muitas vezes também a nossa pupila dilata para que a gente possa reparar melhor nos objetos que estão ao nosso redor e dessa forma poder utilizá-los em caso de um enfrentamento, um engajamento, ou nos obstáculos, caso a gente tenha necessidade ali de fugir daquele perigo, tá? Uma outra área aí que acaba sendo alterada, vamos dizer assim, pela adrenalina são os nossos pulmões, com o aumento da frequência respiratória, tá? Então a nossa respiração passa a ser mais rápida, maior, e isso gera algumas sensações, por exemplo, uma sensação de sufocamento, como se o ar estivesse acabando, e também a gente muitas vezes tem a impressão de que vai faltar esse ar e que a gente ali pode até desmaiar. E isso acontece porque quando a gente passa a aumentar essa frequência respiratória, existe uma troca dos gases. Nós passamos a receber mais oxigênio e soltar menos gás carbônico. O nosso corpo aumenta essa frequência respiratória porque se a gente precisar correr ali, a gente tem que estar ali mais ou menos respirando de acordo, tá? E isso daí também acaba passando uma impressão de que a gente pode desmaiar ali a qualquer momento. A gente passa a sentir muitas vezes um formigamento ali em várias partes do corpo e também, em alguns casos, causa ali uma dissociação, uma espécie ali de alteração da percepção, tá? Então a gente às vezes não sabe muito bem onde está, o que está acontecendo, enfim. A outra coisa que começa a acontecer, as pessoas normalmente falam muito, é que elas começam a sentir que o corpo, os músculos estão mais tensos, né? Mais tensionados, mais duros, tá? Isso acontece porque se o seu corpo vai preparar você para lutar ou para fugir, você precisa ter mais força nos seus músculos. Então ele passa a retirar o sangue de outras áreas e jogar esse sangue, vamos dizer assim, mais para os seus músculos. Se você precisar correr, você vai precisar de mais força, de mais energia, e os seus músculos vão precisar estar bem preparados, inclusive até para aguentar mais impacto, tá? Então é normal sentir essa tensão nos músculos e, consequentemente, como o sangue está saindo de outras áreas, há uma tendência de alguns pontos, de alguns lugares da nossa pele ficarem ali mais frios. A gente sente a pele mais fria. O rosto, normalmente, e outras partes também ficam mais pálidas, porque ele está tirando o sangue ali para jogar esse sangue todo concentrado nos músculos, tá? E isso aumenta essa tensão muscular. Uma outra coisa que acontece é o aumento da nossa temperatura corporal, que faz com que a gente passe a transpirar mais, a ter mais suor. Uma outra série de reações começa a acontecer também, isso no nosso trato digestório, tá? Lembra que eu falei que o nosso corpo passa a retirar o sangue dos lugares onde não há necessidade de serem utilizados naquele momento? Isso acontece, e um dos locais onde o nosso corpo vai tirar o sangue também para jogar para os músculos é o estômago, tá? Então, quando o sangue é retirado do estômago, ele para literalmente ali de funcionar, né? Ocorre uma paralisação dessas atividades. Então, se tinha alguma coisa ali para digerir, vai ficar parado no estômago. Que coisa, não? Isso muitas vezes pode gerar uma sensação de enjoo, uma sensação de ânsia de vômito, né? De mal-estar, de dor no estômago, tá? E tem gente que às vezes até inclusive vomita mesmo. Por quê? Porque aquilo tá parado, não vai nem vem, e porque não tem circulação do sangue no estômago para poder fazer a digestão, tá? E outras coisas relacionadas ao trato digestório também passam a acontecer ali,
Por exemplo, a garganta e a boca tendem a ficar mais secas. Se o estômago não está funcionando como deveria, não tem também porque acontecer a produção, né, da salivação. As pessoas relatam ter muita sensação de garganta seca, boca seca, de não conseguir engolir ali nem a saliva, né? E o intestino também fica parado, o trato ali, a funcionalidade do intestino para. Isso muitas vezes acontece de gerar uma diarreia. O corpo quer tirar tudo aquilo, né, que não vai ser possível processar naquele momento de uma vez, para você realmente ter ali energia para poder fugir. Porque numa situação de perigo, a última coisa que o seu corpo vai querer fazer é digerir o alimento ou processar ele no intestino. Tá, e a bexiga também. Às vezes a contração muscular da bexiga faz com que você urine ali, não consiga nem segurar, tá? Dentro ainda, falando ainda do trato digestório e tudo mais, muitas vezes o que acontece é de fato uma diarreia e em seguida uma constipação, tá? Então isso tudo está relacionado com as reações que podem acontecer aí em cadeia no nosso organismo num pico de ansiedade, numa resposta de luta ou fuga. Mas tem mais uma também, que é o nosso aumento da frequência cardíaca, tá? Ou seja, o nosso coração passa a acelerar, nosso batimento cardíaco passa a acelerar, né? E aí a gente começa a sentir aquela palpitação no coração, como se o coração fosse sair ali pela boca nesse momento de tensão, de medo. É você, Satanás! E com o aumento dessa palpitação, desse aceleramento cardíaco, vamos dizer assim, a nossa pressão arterial também tende a aumentar, né? Porque se o sangue está circulando mais rápido, a sua pressão vai aumentar para regular a velocidade desse sangue circulando no nosso corpo. Inclusive tem muita gente que acha que, principalmente as pessoas com hipertensão, acreditam muitas vezes que como a pressão sobe, o nosso corpo passa a ter essa cadeia de reações que eu já falei até aqui, sendo que normalmente é o inverso, né? Numa resposta de luta ou fuga, como todos esses processos começam a aumentar, a nossa pressão arterial tende a aumentar também para equilibrar essa circulação mais rápida de sangue no organismo. Pois bem, então essas são algumas das coisas que acontecem no nosso corpo, na nossa fisiologia, quando a gente está num pico de ansiedade. Dá para ver que na verdade a ansiedade é um tipo de protetor ali da gente, né? Então todas essas reações são desencadeadas para preparar a gente para alta performance. Vamos supor que nesse exemplo que eu dei, você cruza ali naquela rua escura com aquele outro ser humano que está vindo ali, vocês cruzam e nada acontece. O que passa a acontecer depois disso? Todas essas reações, quando o seu corpo entende que não há mais perigo, passam a serem normalizadas, a regular normalmente. Então, o batimento cardíaco volta, o corpo começa a devolver o sangue para as áreas da onde ele retirou ali, os seus músculos vão relaxando, o trato intestinal começa a circular e a funcionar normalmente, pressão arterial baixa, a respiração passa a ser normalizada, consequentemente aquela sensação de tontura e tudo mais vai embora. Então percebe que o mecanismo de defesa ele é para ser acionado, né? Esse pico de ansiedade é para ser acionado somente em situações de perigos reais ou na possibilidade de perigos. Uma vez que não existe perigo, não tem por que esse mecanismo ser acionado. Bom, o que acontece é, como eu falei, como isso é um mecanismo adaptativo de sobrevivência, talvez lá na época do Homem das Cavernas, esse mecanismo funcionava muito bem e esporadicamente, só de fato quando havia um confronto, uma possibilidade de perigo real. Hoje em dia, né, na nossa vida moderna, com todo esse estresse que a gente passa, pressão no trabalho, pressão no trânsito, nós recebemos muita informação do meio e muitas dessas informações acabam sendo muitas vezes interpretadas pelo nosso cérebro como uma possibilidade de perigo. Aquele prazo que eu preciso entregar um trabalho, aquela reunião importantíssima que eu tenho que ter amanhã, tudo isso acaba gerando ansiedade e não só uma sensação de perigo real. A nossa mente passa a interpretar aquilo como um problema de verdade, um perigo real o tempo todo. E você imagina que a gente passa por isso todos os dias. E passando por isso todos os dias, esses mecanismos são acionados a todo momento. E aí a gente entra naquele ponto que eu falei, que é o transtorno, né? Das ansiedades generalizadas, vamos dizer assim. Esse mecanismo de defesa sendo acionado o tempo todo começa a gerar um desgaste para o corpo, para o cérebro. A gente começa a perder foco, a gente não tem energia mais para lidar com o dia a dia. A gente passa a ser desfuncional, né? Coisas normais, corriqueiras, a gente não consegue fazer porque o tempo todo, do nada, entre aspas, um gatilho de defesa é disparado, né? E uma vez que o nosso corpo entende ali que tudo é um perigo, ele passa a acionar isso o tempo todo.
E aí, isso sim se torna um problema. Aquilo que era para acontecer de maneira esporádica, para realmente tirar a gente de uma situação de possível perigo, passa a ser corriqueiro. E aí é todo dia, toda hora. Às vezes você tá lá deitado numa rede, relaxando, pensando em nada, pum, dispara um mecanismo, porque já foi automatizado, entrou no hábito, no comportamento, tá? Aí nesse ponto a gente precisa trabalhar. Algumas dicas aqui que a gente pode dar para poder ajudar você a ter um pouquinho mais de controle dessa ansiedade. Pensa o seguinte, quando vem um pico de ansiedade, começa a vir junto um desespero, porque dá taquicardia, a respiração aumenta, a gente pensa que vai desmaiar e que aquilo não vai passar nunca. A primeira coisa que a gente precisa entender é que se a gente conseguir de alguma forma conversar com a gente mesmo e falar, olha, isso é normal, calma, tudo bem, respira, se concentra na respiração, traga para o momento presente, porque uma das coisas que acontece também é um excesso de pensamentos no futuro. Então, se a gente consegue se voltar para o nosso presente, como? Focando na nossa respiração, respirando concentrado ali na nossa respiração, isso tende a ajudar o nosso corpo a entender que pode se acalmar, que não tem perigo nenhum. Entender também que aquela situação não perdura por muito tempo, o nosso organismo nem aguenta fazer com que aquilo perdure por muito tempo, toda essa sensação, todo esse mecanismo. Então ele vai acabar. É só a gente se permitir ali entender que aquilo vai acabar, vai passar e tudo bem, tá? Claro que é muito difícil na hora que você está nesses processos, mas quanto mais a gente trouxer isso para o nosso consciente, mais isso pode ser um auxílio. E uma outra coisa também vamos pensar aqui, se o nosso corpo está preparando a gente para uma alta performance, por que não de repente fazer algum exercício ao invés de tentar relaxar ou lutar contra aquilo? Porque lutar contra essas sensações gera mais desgaste ainda. Então não lutar, mas sim entender que aquilo é um processo natural, que vai passar, que tá tudo bem. De repente fazer um polichinelo, sei lá, fazer um exercício ali na hora que essas reações começarem a ser desencadeadas, porque você vai gastar essa energia. Tá, também último. Vamos mandar. Então se o seu corpo preparou para um gasto de energia, aproveita e gasta energia, porque a tendência é que tudo vai se normalizando. Mas galera, ainda assim, quando essas coisas chegarem aí no exagero, tá? Nos transtornos, procure um profissional para te ajudar. Às vezes é necessário sim tomar um remédio para equilibrar algumas coisas, mas não só isso, tá? Procure tratar ali mesmo com terapia todo esse exagero de reações, porque é sim possível que vocês alcancem uma normalidade, vamos dizer assim, uma qualidade de vida emocional mais tranquila, mais natural, ensinando a sua mente, seu cérebro, que ele tem que disparar sim, ele tem que continuar usando esse mecanismo, mas na hora certa, não toda hora, tá? Então, façam terapia sim, procurem aí ajuda profissional, porque esses exageros, eles podem ser sim tratados, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, me fala aí também o que vocês acharam desse conteúdo e se foi importante de alguma forma entender um pouco mais sobre a ansiedade para poder lidar com isso melhor no dia a dia de vocês, tá bom? Fico por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau!